Oi, sejam bem-vindos ao nosso Psicocast. Meu nome é Ana Clara Lucinete Lins. Meu nome é Marina Souza Hoffman. E hoje nós estamos aqui com a nossa primeira convidada, que é Vanessa Nascimento Mendes. Ela que é mãe, esposa, trabalha como supervisora de treinamento do setor de tecnologia de uma grande empresa. Mentora de mulheres negras, com foco em acelerar suas carreiras. Mestre em engenharia e gestão de conhecimento e também administradora do Instagram Afrolaie, é assim que se pronuncia? Afrolaie, que tem como foco o empoderamento e o protagonismo da cultura e da ancestralidade negra. E pra gente já começar nesse assunto sobre o Instagram, o que levou você a criar o Instagram? Qual foi o objetivo principal? Ok. Então, falar do Afrolaie de certa forma é fácil, né? Eu sempre falo que a gente consegue oferecer ao outro aquilo que a gente tem, né? Então, para que eu chegasse ao ponto de criar uma página e trazer essa questão do protagonismo, da história negra e cultura negra, eu tinha que estar bem, né? Comigo mesmo, claro. né? Senão não tem como eu trazer isso para outras pessoas. Então, o Afrolaie, ele surge de uma experiência também da minha jornada, na minha construção como sujeito, como mulher negra, né? Quando a gente fala de racismo, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje também, a gente fala de um lugar que nos nega várias coisas. Nos nega beleza, nos nega intelectualidade, né? É sobre uma história que precisa ser recontada, né? Porque a gente fala da autoestima. Para vocês que são estudantes de psicologia, eu acho que tem tudo a ver, porque não sei se vocês têm ciência, mas o racismo é uma das causas principais do adoecimento da população negra. Então impacta tanto saúde mental quanto saúde emocional. Então o Afrolaie, ele vem com essa proposta de falar, de contar outras narrativas um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Se a gente observar bem, quando eu falo de narrativa, eu falo tanto do que a gente vê na novela, do que a gente vê na mídia, até um detalhe, um simples meme, né? Uma história está sendo contada ali, uma narrativa está sendo reforçada na nossa memória, né? Então, se a gente olhar as novelas, né, de um certo tempo atrás, qual é a referência que a gente tinha de uma mulher como eu? Era uma mulher escravizada, né? Mas como mudar essa mentalidade? Como mudar a referência da nossa mente para que a gente não tenha isso na nossa construção e achar, poxa, eu sou descendente de escravos. Eu não sou descendente de escravos, sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Então é um pouquinho diferente, né? E os nossos passos vêm de muito longe, porque se a gente parar para pensar, a escravidão é de 500 anos mais ou menos, né? Só que a humanidade está aí há muito mais anos, né? Então a população negra, ela é uma, né? Se a gente parar para pensar e pegar a história, traz a nossa origem, né? Que história é essa que não está sendo contada nas escolas, principalmente? Então toda essa construção, tudo isso, né, que a gente fala de um lugar que nos nega intelectualidade, beleza, né? Que a gente está falando da questão da estética, da autoestima, porque a autoestima ela não é só, né? Hoje a gente fala muito da estética, mas quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de uma autoaceitação. A gente está falando muitas vezes de amor próprio, de autocuidado, de autoconfiança. É muito complexo, né? Então, como ver isso com outro olhar, né? Desconstruir esse olhar, eu sou descendente de escravo, né? Mas não é sobre isso. A gente é descendente de um povo que entregou ao mundo tecnologia, ciência, inovação. Eu trabalho com tecnologia, né? Então, por exemplo, não sei se todo mundo tem ideia, mas saber que mulheres como eu foram percussoras, por exemplo, do desenvolvimento do Wi-Fi, do GPS, essa história não é contada. Então o Afrolaie vem para recontar também essas histórias que não são contadas, que não são passadas, né? Se você, né, todo mundo aqui estuda, eu já estudei, e a gente vê nos livros quem são os heróis, quem são os protagonistas, né, dessas histórias. Será que não teve protagonismo negro, né? Será que não teve uma rainha negra? Então isso precisa ser recontado. Então o Afrolaie, ele traz com esse olhar, né? De novo, gente, quando eu falo de racismo, estou falando de um lugar de falta de beleza, de intelectualidade, que desumaniza as pessoas, né? Então como trazer essa autoestima, como olhar diferente,
como referenciar as nossas memórias, reposicionar a nossa memória com outro olhar. Então, nesses últimos anos, só para vocês terem ideia, eu venho investindo no meu autoconhecimento, né, para que eu buscasse essa Vanessa, né, uma mulher mais empoderada, mais corajosa, né, porque eu sou atravessada por 2 marcadores. Vocês vão falar, né, a questão do feminismo. Então, além de eu ser mulher, né, a gente tem a questão do machismo, né, eu sou atravessada duplamente. Eu sou uma mulher negra, né, e como é que é o meu dia a dia? Uma mulher negra como eu me sentir bonita, empoderada, gente, é uma construção diária, não é assim, não é da noite pro dia, né, mas porque a gente precisa construir. Então eu venho investindo em autoconhecimento, e o Afrolaê surge desse momento em que eu estou muito bem comigo mesma, né. Eu atuo no universo corporativo já há bastante tempo, né, e não pense que é fácil, porque, de novo, o racismo, quando a gente fala, é de um lugar de muitas vezes solidão. Não sei se já ouviram falar nesse termo, né, a solidão da mulher negra. É sobre pertencimento, é sobre silenciamento. Então, como é que eu vou interagir com o mundo, me empoderar, me fortalecer? Então, a Afrolaê vem com isso, para contar outras histórias, para falar de autoestima. Eu não produzo conteúdo sozinha, tá? Então, eu tenho essa premissa de produzir conteúdo, até porque tem a ver com a minha essência. Então, estão falando aqui com uma ex-professora, então com uma mulher que tem um mestrado, aí como vocês falaram, em gestão do conhecimento e o poder do conhecimento. Eu acredito muito na força do que é a gente conhecer a nossa história, não só a nossa história. Não adianta eu saber que no passado eu fui isso, foi aquilo, mas o que eu faço com essa informação, né? Então é sobre isso. O Afrolaê traz nesse momento de eu trazer essas histórias que eu conto, ou também eu compartilho muitos conteúdos de outras páginas também com conteúdos negros. Cada um com sua expertise, alguns falam de história, alguns falam de autoestima. Eu sigo muitas psicólogas que trazem esse recorte racial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala de síndrome de sabotadora, que eu vou falar depois quando eu trabalho na aceleração de carreira de mulheres negras, né? Quando a gente fala de síndrome de sabotadora, é muito olhar para si, né? Quais são as minhas vulnerabilidades, meus medos, meus receios, o que eu estou trazendo lá da infância, para que eu possa também, né, não ser a minha própria sabotadora. Ok, beleza, isso a gente sabe que existe. Mas, além disso, o que o meio, de que forma esse meio interfere, né? Então eu trago essas falas que eu acho que é importante nessa construção enquanto mulher. Então, de forma resumida, o Afrolaê vem para falar de protagonismo, para recontar histórias que não são contadas, para falar de autoestima, para falar também muitas vezes de aspectos como inteligência emocional. Porque quando eu falo de inteligência emocional, né, no meu dia a dia eu sou acionada, né, se eu não me cuidar, eu preciso nomear as minhas emoções, né? Eu sou acionada por vários gatilhos. Por que eu sou acionada por vários gatilhos? Porque eu estou falando muitas vezes de uma mulher que busca aceitação, validação, pertencimento. E se eu não me conhecer bem, saber quais são as minhas vulnerabilidades, os meus gatilhos, como é que eu posso me fortalecer no meio disso tudo, né? Então, é um pouquinho do que eu venho trazendo no Afrolaê, tá? E tem mais um detalhe, né? Vocês falaram que eu sou isso, né? Tenho um mestrado, tenho um cargo. Isso é muito sobre o que eu estou, né? É sobre a Vanessa, o que é a Vanessa, mas o que é a Vanessa para além do estar, né? Eu sou também, como falaram, a mãe da Raíssa, né? Que é a minha filha, e até o nome da minha filha, só para vocês terem ideia, gente. Foi intencionalmente. Raíssa para mim era sobre raiz, né? Então, quando eu crio o Afrolaê, é muito também olhando para esse futuro, né? Porque eu vou ser uma ancestral da minha filha, né? Que caminho que eu tô que mundo é esse que eu tô preparando para que ela também dê os passos dela para um mundo melhor? Porque no fundo é sobre isso, né? Sim. É um mundo mais justo, que as pessoas tenham experiências positivas nas suas vidas, independente da sua cor. Então, de que forma que eu posso contribuir olhando o meu futuro? E saber também, né, que os meus passos vêm de longe. Outras mulheres traçaram, né? Aí eu posso falar aí uma reverência aos movimentos negros, né, que estão aí no dia a dia, na luta. Então, para que eu chegasse até aqui neste momento e pudesse ter essa oportunidade de trocar com vocês, alguém também já caminhou, tá? Então, o Afrolaê é um pouquinho sobre isso.
Puxando esse gancho que você falou sobre fazer a mentoria para as mulheres, a nossa segunda pergunta vai muito sobre isso, assim, de como que você se vê marcada na trajetória dessas mulheres, como que você vê o auxílio que você dá para que elas continuem nessa luta contra o racismo, né? O racismo e o sexismo institucional dentro das empresas, do mercado de trabalho, assim, no geral, né? Ok, então assim, até pegar um ganchinho do que eu falei, né? O Afrolaí também tem a ver com propósito, né? A gente fala muito de propósito, às vezes da boca para fora, né? Então está muito atrelado ao meu propósito, aos sonhos, aos desejos. Então eu não quero ser a exceção, gente. Porque querendo ou não, vejam bem, eu fiz mestrado, eu estudei em colégio particular, eu fiz universidade federal, eu fiz faculdade particular, eu ocupo um cargo de liderança. Eu represento, falando de liderança no universo corporativo, um percentual muito pequeno, se eu não me engano é 4%, é muito pequeno. Eu estou falando de uma população que representa, né, metade, né? Então é muito pouco. Então eu pelo menos quero ver mais. Eu quero ver mais mulheres como eu, ocupando cargos de liderança, sair um pouquinho, né, dessa mentalidade que muitas vezes nos colocam, né? E aí acho que tem a ver com a minha construção enquanto sujeito. Vamos lá. Eu venho de uma geração onde todas as minhas tias trabalharam na casa de outras pessoas, o papel, né, de empregada, enfim, nada contra, né, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho da história da minha avó, das minhas tias, né, não é sobre isso. Mas não pode ser somente isso. Com certeza. Tá? Não pode ser somente isso. Então, desde novinha, né, a minha mãe trazia isso pra mim: Vanessa, se tu não quebrar essa barreira, tu já sabe o destino que tu tem. Eu já sabia qual era o destino que eu teria, né? Então eu brinco que é hackear o sistema, né? E a única forma que eu encontrei de hackear esse sistema e quebrar essa barreira, fugir daquilo que já estava preparadinho para mim, foi através do estudo, da educação. Então o Afrolaí me traz um pouquinho disso, né? E quando eu me coloco como voluntária num programa de mentoria, é justamente trazer esse olhar, né? Porque quando a gente fala do mercado de trabalho, a gente precisa mudar essa visão de que mulheres negras vão estar sempre destinadas a uma profissão, né, mais servil. Por que elas não podem ser lideranças? Então o olhar é muito de como preparar essas mulheres, né? Então aí a gente esbarra numa coisa que hoje se fala muito de equidade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com alguns discursos, né, que a gente fala, meritocracia e tudo mais. Muitas vezes quando tu fala de meritocracia, a gente coloca as pessoas no lugar de não capacidade. Não é sobre isso, né? Não é sobre capacidade, é sobre oportunidade. A gente precisa, né, gerar espaços e oportunidade para que essas pessoas também floresçam, né? Ah, Vanessa, mas tu conseguiu. Gente, eu consegui porque, né, se parar para pensar, eu venho, como eu falei, né, minhas tias, aquela coisa toda, eu acho que eu fui a primeira, uma família muito grande, a ter um canudo, né, de uma faculdade, né, eu fui a primeira. Se eu pegar hoje, desde a minha primeira faculdade, que eu me formei em 97, em Ciências da Computação, então vejam que eu também já frequentei cursos que normalmente não eram mulheres que frequentavam, sim, né? Computação eram pouquíssimas mulheres, né? Isso em 97. Então eu fui uma das primeiras. Se eu pegar hoje uma fotografia na minha família, continua sendo muito poucas as mulheres. Mas por que tu conseguiu e as outras não conseguiram, as primas, aquela coisa toda, né? Porque eu tive oportunidade. Eu estudei em um bom colégio. Então, por mais que a minha trajetória não foi fácil, eu posso garantir que foi um pouquinho mais suave em relação a minhas primas, por exemplo, alguns parentes meus, né, que não tiveram a mesma oportunidade. Então, voltando à tua pergunta, Ana, o programa é para acelerar a carreira, para que essas mulheres também se vejam nesses lugares que muitas vezes nem elas se veem. Eu, quando virei liderança, né, eu também não me via nesse lugar, eu não acreditava em mim. Pela falta de referências, de representatividade e tudo mais, né? Olhava para um lado, olhava para o outro, tu não tem essa referência na tua família muitas vezes. Então isso também faz com que tu não acredite em você mesmo.
Então, programas como esses que estão aí é muito para esse olhar, para que essas mulheres também possam sonhar, possam se profissionalizar, porque tudo isso permeia a educação, né? Dar ferramentas. Então, em programas como esse, o que a gente desenvolve, né? Só para vocês terem ideia, né? Então, a gente trabalha muito o empoderamento via ancestralidade, a gente fala da cultura negra, a gente conta a história negra para que também quebre algumas coisas. Por exemplo, saber que houve rainhas, houve lideranças negras e que essas histórias não são contadas dentro das escolas. São muito omitidas dentro das histórias em geral. Isso. Então aí tu começa, opa, eu posso não ter na empresa, mas eu sei que lá no passado, mulheres como eu lideraram. Que é possível, né? Que é possível. Né? Então a gente traz essa questão da ancestralidade, também no olhar da estética, desse empoderamento, para que a gente possa se sentir confortável em qualquer espaço, para poder usar um batom vermelho, usar um cabelo, né, da forma que a gente quer, e que a gente se sinta bem. Eu terminei recentemente uma pós sobre gestão estratégica de pessoas e eu acabei optando pela linha de diversidade e inclusão. Uma coisa que me chama muita atenção lá na minha pesquisa é que muitas vezes dentro das empresas a gente, se isso não está bem trabalhado dentro da gente, a gente acaba vivendo meio que um personagem, não sendo a gente mesmo, né? Então, em que momento essa mulher negra ela se empodera, ela pode usar as roupas que ela deseja usar, em que ela se sinta confortável, que ela não se sinta só, que ela se sinta pertencente àquele ambiente, né? Então a gente fala de ancestralidade, a gente fala um pouquinho de inteligência emocional, a gente aplica testes de sabotadores para que essas mulheres também tenham noção de quem são os seus principais sabotadores, né? A gente também trabalha a parte de ferramental, que é, por exemplo, onde é que ela se vê dentro daqui 2 anos, 3 anos, para que a gente trabalhe planos de ação com objetivos, planos de ação, objetivos, metas, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa mulher, tá? Então trabalhamos também, por exemplo, ferramentas como o SWOT, para que elas também identifiquem quais são as suas fortalezas, quais são as suas vulnerabilidades, para que a gente saiba trabalhar dentro disso na hora, né, nesse desenvolvimento como futuras profissionais e tudo mais. Muito legal, eu acho muito importante. Inclusive eu não sabia disso. Eu acho que eu também não... eu fiquei sabendo há pouco tempo, assim, e eu achei muito legal, não sabia nem que existia, assim, pra ser sincera. Eu acho muito legal até ter mais divulgação, assim, né? Porque muitas mulheres negras mesmo não sabem que isso existe, que é uma possibilidade de fazer uma mentoria dessa, e eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Existem muitos programas, né? Não sei se eu posso citar o nome. Pode, tá? Posso? Existe o programa Mulheres do Brasil, né? Então, dentro do Mulheres Brasil, existem vários grupos, né? Então, existe esse grupo que é a questão mais racial. Então, quando eu acompanho muito o LinkedIn e tudo mais, quando eu vi a oportunidade, se eu quero, né, se eu desejo, eu sonho com que outras mulheres também ocupem esse espaço, de que forma eu posso contribuir, né? E é uma experiência muito legal, é um trabalho, a minha última mentorada, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dela. Gente, ela era muito inovadora, muito criativa, né? E às vezes é um olhar diferente, é um apontar, é um direcionamento para que ela também se reconheça, né? Muitas vezes eu falava, nossa, eu trazia isso para ela, né? Os pontos, os talentos, o quanto ela era potente, né? E nem sempre elas se enxergam nesse lugar, né? Então isso também trabalha a questão da autoestima, a pessoa se sente mais confiante e claro, né? Tendo objetivos claros aonde elas querem chegar, isso também é importante, e se preparar, né? Toda essa questão emocional também é muito importante. Sim, essa questão da possibilidade, né? De que é possível, de que ela pode fazer o que ela quiser e que tem uma pessoa ali que tá por ela e que tá acreditando nela, né? Exatamente. É muito importante legal. Isso. A gente sabe que a trajetória não é fácil, né? Então, por isso que ela tem que estar muito fortalecida, né? Eu acredito muito, isso eu trago muito no Afrolaye, a importância do autoconhecimento, a importância de investir em inteligência emocional, porque se a gente está bem, já é meio caminho andado. Sim. Não vai resolver, né? Porque
o ambiente, o meio também às vezes não ajuda, nem sempre ajuda. Mas a gente precisa estar bem. Sim. Eu acho que é o início de qualquer coisa, assim, Sim. de jornada de autoconhecimento. É a primeira coisa que a É o pessoa mais tem importante, que assim. estar bem consigo mesmo, pra daí sim conseguir se conhecer melhor, né? Eu fiz essa jornada e aí o Afrolaê acabou surgindo, né, como um desdobramento de tudo isso. Claro que cada um tem sua história, cada um tem, né, uma experiência, né? Eu tô aqui, mas eu não posso dizer que todas as outras mulheres negras têm a mesma vivência que eu. Mas no momento em que eu questionei, né, a minha capacidade, se eu podia ou não, eu disse, opa, eu preciso trabalhar isso em mim. Sim. E aí eu busquei as minhas formas, gente. Aí as formas são as mais diversas, né? Investir em curso, em aprendizado, são vários os caminhos, tá? E no meu caso, eu comecei a seguir outras pessoas, eu comecei a participar de programas também de outras mulheres que hoje já estavam caminhando muito antes do que eu, para que eu pudesse também aprender com outras mulheres negras, ter outras mulheres negras como referência do tipo, pô, elas caminharam dessa forma, então talvez o caminho seja esse também. Sim. Essa questão muito da representatividade, né? De tu ver outras pessoas em um lugar que tu quer chegar e que tu não sabia que tinham pessoas que nem tu que estão nesse lugar. E é uma forma de incentivar também, Sim, né? Nossa, muito. se ela conseguiu, Tu com certeza é incentivo e inspiração pra muita gente. Eu confesso que eu já escutei isso, tá? Então, de vez em quando as pessoas, pô, muito massa saber que tu ocupa um cargo assim, tal, porque isso, querendo ou não, inspira outras pessoas, né? Eu acho muito legal, importante essa representatividade. Muito legal. Muito bom. E a gente vê que nos dias de hoje, a representatividade das pessoas negras em papéis da indústria cinematográfica tem crescido muito e mudado muito. O que você pensa sobre isso nos papéis, principalmente em cargos de poder? O que você acha sobre isso? Boa pergunta, né? Quando a gente fala, né, de diversidade e inclusão, é muito importante a gente separar uma coisa da outra. Uma coisa é a diversidade, né? A diversidade faz com que coloque pessoas negras, pessoas aí, pode ser LGBT, enfim, né? A diversidade está muito mais voltada para essa questão de ter representações. Mas não basta só ter a representação, né? É importante garantir uma inclusão. Sim. Porque eu posso ter, num determinado espaço de poder, pessoas negras, mas não trabalhar para que essa pessoa seja inclusa efetivamente e se sinta pertencente àquele ambiente. Porque às vezes, se a pessoa está lá e ela não se vê e ela não se sente pertencente àquele espaço, ela também corre um grande risco de viver um isolamento social. Então, um ambiente que recebe pessoas, né, ela também tem que estar preparada para incluir essa pessoa. Tu falou da indústria cinematográfica, né? Então, hoje, se a gente olhar toda a parte de mídia e tudo mais, eu vou pegar novela, né? Novela, o brasileiro adora novela, né? Se tu olhar as novelas do passado, como é que eram representadas mulheres como eu, né? Tem todo um estereótipo, né? Se é mais retinta, na cozinha servindo. Se é um pouquinho mais clarinha como eu, a gente acaba sendo objetificada, né? Exploração, o corpo, aquela coisa toda, assim como o homem negro. Ou ele vai ser colocado no lugar associado à violência, com uma arma na mão, ou ele também corre o risco de ser resumido a um órgão genital, ser objetificado, né? Enfim, então, e quando tem família, quando tem uma família negra, às vezes não está a família completa. Sempre tem isso. Sempre tem isso, né? Eu vejo que vem melhorando, né? Hoje eu vejo e tudo mais, né? Novelas, trazendo outros tipos de personagem, pessoas ocupando espaços de poder nesses personagens, então há uma mudança. Porque eu acho que também há do outro lado uma mudança, né? Eu acredito muito no poder do consumidor, né? Eu, por exemplo, eu vi shows que estão tendo, né? A gente teve recentemente alguns shows, né, a nível Brasil, com artista, aquela coisa toda. Eu parei para ver a Isa, eu parei para ver a Ludmilla, né? Porque é representatividade, Sim, né? claro.
Mas eu acho que do outro lado também já entenderam a linguagem do consumidor. Hoje as novas gerações, né, e vocês representam muito bem isso, ela está muito mais disposta a consumir aquilo que ela se vê, né? Está muito mais crítica também, né? O que é bom. Então eu acho que do outro lado o mercado já está entendendo a mensagem. Sim. Né? Que existe uma nova geração de pessoas consumindo e que querem se ver, né? Então tu vê cantores, a Isa e aquilo. A minha filha fala de um monte de nome que eu não entendo tão bem, mas ela vibra e curte, coisa que talvez no passado, eu sou do samba. Sim. E eu vim do samba e o samba já foi bastante marginalizado, então a gente não se via muitas vezes ali, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo que há uma evolução, eu acho que existe um movimento, né? Ainda não é do jeito que a gente gostaria, mas em contrapartida, porque também existe um público que está consumindo mais. Por exemplo, até pegar em consumo, eu sou do tempo que, se a gente parar a indústria de cosmético, cabelo, aquela coisa toda, tinha quase nada para mulher negra. A maquiagem também não tinha, só que hoje vem mudando, né? Antes tinha uma base que tu passava, um pó, sei lá, meu Deus, parecia era uma coisa bizarra, gente. Hoje não, hoje tu já vê as marcas tendo esse olhar, porque existe alguém que está a fim de consumir, né? E que pode também consumir. Mas está ainda distante, certo? E acho que era isso que eu queria trazer. Tem uma coisa que eu queria falar aqui que eu acho que é importante. Tem que tomar muito cuidado. Tem um termo, não sei se vocês já ouviram falar, tokenismo. Um token. O que a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu vejo que tem muitas marcas que estampam, né, a figura de mulheres negras ou de homens negros, que é um token, é um símbolo, dizendo, olha, tenho aqui uma diversidade, aquela coisa toda. Mas se tu bota a lupa dentro desses espaços, não é bem assim. Parece que é pra provar alguma coisa. É tipo, só pra entrar, tipo, gente, ó, como eu sou... Como temos diversidade, na verdade não tem. Não tem. Tu vai ver as pessoas estão trabalhando, por exemplo, dentro daquilo, tu vai ver que não tem ninguém negro, não tem era só aquilo ali mesmo, só a pessoa. É o marketing, é só o marketing, é só o rótulo. Então tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão do tokenismo, né? Que ninguém quer ser um token. A gente quer, quando entrar dentro desses espaços e tudo mais, a gente tem uma representatividade real. Porque colocar pessoas negras em subempregos, isso já é a regra do jogo. A gente quer que essas pessoas também ocupem outros espaços. E quando eu falo de espaço, gente, espaços de poder, eu falo em todos os sentidos. Desde a política, né? Dentro das empresas, é geral, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu não vejo cor, né? A gente fala muito assim, eu não vejo cor, somos todos iguais. A gente está com algum problema, porque a gente vê, né? Se a gente for para uma balada, vocês que são mais jovens, né? Comecem a perceber, faz o teste do pescocinho, né? Vai para a balada legal, maneira, comece a observar se tem pessoas negras. E se tem a quantidade, o que elas estão fazendo nesses espaços. Não preciso nem responder, porque eu acho que vocês já sabem a resposta. Então, se a gente é realmente igual, que ninguém vê cor, isso não poderia estar acontecendo, né? Não tem como ignorar uma coisa que tá na cara de todo mundo. Que tá na cara. É matemática, gente. Fecha só os olhos e, tipo... É matemática. Eu acho que a pessoa quer meio que se isentar desse tipo de discussão, assim. Só... pra mim é todo mundo igual e é isso, não... Aí vem com um discurso tipo, não sou racista, pra mim é todo mundo igual e tá. Porque também aí, sempre no assunto a pessoa também não tem às vezes nem o que dizer, né? É um assunto, claro, é um assunto complexo, né? Se puder a gente foge do assunto, porque é um assunto, né, complexo. Sim, incomoda mesmo. muita gente. Incomoda. A gente tá falando sobre privilégios, né? Querendo ou não, né, existe uma parte da população que é privilegiada por conta disso, né? Então, mas se a gente quer um mundo mais justo, com maior equidade, né, a gente precisa discutir um pouquinho, né, como a gente está trazendo aqui esse assunto e buscar mais informação, né, que as pessoas que são, né, brancas, aliadas, enfim, busquem informação, leiam. Hoje a gente tem vários livros, autoras, intelectuais que trazem o assunto, né? Para que a gente possa também aprender um pouquinho, né?
Então, para fechar também um pouquinho dessa parte, quando a gente fala, né, das pessoas negras, a sua imagem nas narrativas, como eu falei, né, eu vejo que há hoje uma evolução, mas tem muita coisa a se melhorar, né, a evoluir, cuidar com a questão do tokenismo, como eu falei, né, e além do tokenismo também falar um pouquinho sobre os estereótipos que a gente muitas vezes cria, né, então, por exemplo, geralmente pessoas como eu, com um tom de pele um pouquinho mais claro, a gente é colocado muitas vezes num lugar de objetificação dos nossos corpos, né? Se olharem bem, eu me lembro que no passado, quando eu era mais nova, eu era apelidada de Globes, de Globeleza, né? Então, a minha imagem estava sempre muito associada a essa questão do corpo, né? Mas existia uma luta aqui para mostrar, nossa, não sou seu corpo, né? Também sou uma mulher inteligente, então tem que tomar cuidado com essas questões, os nossos estereótipos. E por fim, só para costurar um pouquinho a nossa fala, não só dos estereótipos, mas também com os nossos vieses, né? Porque os vieses, eles vêm, né, de certa forma até contribuem, porque o nosso cérebro, para algumas tomadas de decisões, ele precisa ser rápido, né? Então meio que está no piloto automático. O ruim disso tudo, o que é? Quando a gente fala de racismo, e quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando, quando eu falo de estrutural, eu estou falando de um pensamento estruturante, que modela muitas vezes as nossas crenças, os nossos valores, né? E que formata o nosso pensamento. Então imagina que de repente você, Ana, foi criada de uma forma, né? O teu sistema de crenças e de valores, então está tudo muito enraizado, né? Está tudo muito enraizado, muitas vezes isso soa de forma meio que automática. Vou dar um exemplo para tornar a coisa mais palpável. Vou pegar aqui a Ana como exemplo, né? Então a Ana, ela, né, foi criada dentro da sua família, ela participa de vários grupos, tem toda uma influência, né, desde pequena, que construiu todo, né, o seu sistema de crença, de valores. Isso faz com que influencia a forma como a Ana, aqui é um exemplo, tá? Sim. A forma como a Ana vê o mundo, certo? Ponto. A questão é, né, muitas vezes, dessa forma como a gente vê o mundo, a gente atua meio que no automático, né? Então, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem sobre que determinadas pessoas de uma determinada região do país são preguiçosos, né? Até a gente tá falando de xenofobia aqui, né? Mas por que meu cérebro associou que aquelas pessoas são preguiçosas? Porque já existe um viés ali enraizado. Quando você fala, eu fui naquele lugar, mas não tinha gente bonita. De que pessoas é essa que a gente está falando? Que tipo de beleza você está procurando nesse lugar? De que beleza, né? O que teu cérebro já está associando como bonito, como beleza. Então a gente só tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo. Um homem negro vestido de terno, né? O que teu cérebro já processa quando tu vê aquela pessoa? Ele é um empresário ou é o segurança? Um homem negro com corrente, num bom carrão, o que ele é? Né? Teu cérebro vai automaticamente, ele é um jogador de futebol, ele é um cantor de rap, trapper, né, que se fala hoje em dia. Às vezes pode não ser nada daquilo, né? Enfim, então eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque justamente como eu falei, né, a gente atua muitas vezes nesse automático, mas pautado no nosso sistema de crenças, tá? Sim. Então a gente precisa às vezes desconstruir algumas coisas que não são fáceis, gente, porque a gente tá falando muito aberta pra fazer essa mudança. Demais. E porque a gente tá falando de um pensamento estruturante, né? Então quando tu fala do racismo estrutural, é porque permeia esse universo de crenças, né? Que diz que um é bonito e o outro não é, que aquele é trabalhador e aquele não é, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses detalhes. Sim, isso tem muito a ver também com a própria autoestima, assim, da sociedade inteira te falando que você não é bonito, você acredita naquilo. E até a gente, em uma das nossas aulas, a gente viu um vídeo,
Eu não lembro até se foi nas aulas que a gente viu esse vídeo ou se eu vi esse vídeo por fora, eu não lembro direito. Qual seria o vídeo? Era um que as crianças recebem uma boneca branca e uma boneca preta, e aí eles dizem, qual é a boneca mais bonita? E todas as crianças, tanto as negras quanto as brancas, falam que a boneca branca é mais bonita. Então é uma coisa assim que vem, que as pessoas colocam na tua cabeça e tu acredita naquilo, e pra tirar até da própria pessoa mesmo, de se achar bonita, é Eu muito acho difícil. que esse negócio de, tipo, dá pra criança escolher, já é uma coisa que não deveria acontecer, sabe? Tipo, escolhe aqui, vê o que tu acha mais bonito, sabe? É porque assim, ó, quando a criança, né, escolheu ali, aquilo já tá enraizado nela, né? Mas pra chegar nesse nível, ela já passou por vivências, ou foi influenciado, né, na relação à escola, com os amigos. Então isso a gente acaba recebendo, né? Eu vou dar um exemplo. Quando você entra numa escola, né, a criança branca ou negra, ela entra numa escola. Qual é a cor do diretor? Qual é a cor dos professores? Qual é a cor das pessoas que estão na equipe de higienização? Algumas mensagens são reforçadas no nosso dia a dia, né? Outro exemplo, quer ver? Vocês da geração internet, memes, né? Eu gosto de meme. Tem aquele lance do expectativa, realidade, sim, né? sim. Que tem né? Quem é a realidade e quem é a expectativa? Tem cor nisso? Comecem a observar, né? Assim como vocês devem observar, que eu já falei, né? Quando vai numa balada, quem está trabalhando? Aonde está trabalhando? O que está fazendo? O que as pessoas negras nesses lugares estão fazendo? Estão atuando? Então isso tudo reforça mensagens no nosso cérebro, né? Então daqui a pouco reforça-se tanto que aquilo é automático, né? Hoje, até pegando o gancho do que ela questionou, hoje tu já começa a ver outdoor, figuras de mulheres negras ou homens negros, né? Tu começa a reconstruir essa narrativa. Mas imagina que são alguns anos, alguns séculos que a gente vem com isso meio que enraizado. Então a gente precisa desconstruir. Vocês que fazem curso de psicologia, eu acredito muito no futuro e nas gerações futuras, né? Então eu estou falando aqui de futuras psicólogas, né? Sim. E quando forem clinicar, eu acho que essa é a palavra, né? E receberem uma mulher negra como eu, é importante ter esse olhar, né? Porque se você não tem esse conhecimento, o quanto é a jornada de uma mulher negra, que muitas vezes a gente está falando de uma mulher que quer mostrar, eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu tenho 6 canudos de ensino superior, certo? 2 graduações, 3 pós e um mestrado. Por que tanto canudo? Porque eu sempre tive que provar que eu era muito boa, né? Para que as portas se abrissem para mim, que não se abriam fácil, eu tinha que provar que era muito boa. E a ferramenta que foi me apresentada quando eu era mais nova era a educação. Então eu acreditei, né, que era por meio da educação, abrir uma brecha, eu vou, né? Então a gente também muitas vezes se coloca, eu tô falando por mim, nesse lugar de excelência, de perfeccionismo, e às vezes a gente também se cobra muito, né? Porque a gente tem que ser muito boa, que a gente tem que agradar. Às vezes também é esse lugar de querer agradar, de ser servil, para poder pertencer, para poder ser aceita. Tem muito isso da aceitação. Da aceitação, por fazer parte do grupo. Porque se tu olhar uma criança negra dentro da escola, gente, são várias microagressões, várias. Eu vou falar por mim, desde da questão do cabelo, os xingamentos, violência física também, né? A exclusão, a rejeição, aí vem a adolescência, né? Porque tem toda essa construção, né? A questão, né, da gente se achar bonita, aquela coisa toda. Muitas vezes você não é vista como uma mulher que vai ser beijada em praça pública, né? Eu escutei muitas vezes isso. Então tu imagina, tu recebe essa avalanche de coisas, de agressões. Como é que se constrói essa mulher, né? Como é que ela lidar no dia a dia? A mulher que muitas vezes o cara que ela tá
paquerando, diz na cara dela que tem vergonha dela. Né? Como é que se constrói esse pensamento? Então, vocês que são futuras psicólogas, sempre quando tiverem mulheres negras, né, no consultório de vocês, considerem essa jornada, que não é uma jornada fácil. Porque, de novo, gente, eu estou falando do universo de busca de validação, de aceitação, de busca de se aceita como bonita, como capaz, né? A capacidade também está em jogo. Então pensem bastante nesses aspectos, que será importante. Tá? É até um ponto que a gente falou na nossa, acho que foi até na última aula, sobre a psicologia negra, né? Que pelo que estavam falando pra gente, assim, o ideal, muitas aspas nisso, né? Seria uma pessoa negra atender outra pessoa negra, porque só assim realmente vai conseguir entender, entender as dores, entender tudo. Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível. Em todos os espaços, então tentar chegar o mais próximo, assim, de cabeça aberta, de entender e de levar tudo em consideração, né? Sim. Não só a pessoa do que ela tá te falando, mas tudo que tu sabe que ela sofre, que às vezes ela não tá falando, né? Pra não acabar invalidando, né, o sentimento da pessoa. O acolhimento, ele é muito importante, né? Porque muitas vezes eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, tá, gente? Mas eu também já fui interpretada do tipo assim, eu já ouvi, tá? Eu não acredito que isso vai acontecer contigo. É uma forma de invalidar, Sim. né? Ou de silenciar, né? Mas eu não falo pra me parecer, porque às vezes também sois, quer se fazer de coitadinha, né? Que a gente escuta muito essas coisas, né? Cara, hoje eu tô num nível que eu falo para que as pessoas entendam, para que eu sensibilize outras pessoas, para que as pessoas entendam que a gente tá falando um negócio muito sério. Sim. E que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E até trocando aqui com vocês, né, eu estava falando aqui nos bastidores, hoje eu vejo muito esse cuidado entre a própria comunidade negra, essa questão do afeto. Hoje está se discutindo muito sobre o afeto, sobre o autocuidado, sobre o amor próprio, porque, como a gente já falou aqui, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um impacto muito grande, né, no caso da população negra, na saúde emocional e mental. Então as pessoas hoje começam a perceber o impacto disso e também cuidar um pouco mais de si, da sua saúde, né? Porque muitas de nós mulheres negras, a gente tem essa coisa de guerreira, né? Eu brinco assim, chega, agora não quero ser guerreira, deixa eu ser um pouco herdeira, deixa eu aproveitar um pouquinho e celebrar a vida, né? Porque às vezes aquilo também se torna um peso. Tem um ditado que eu agora não consigo lembrar, que a gente tem essa coisa, né, de a gente subir, mas a gente quer carregar outras. Sim. Né? E é um fardo também, né? E o quanto a gente tem que se cuidar para também isso não se abater. Sim. Uma coisa assim que eu vi muito, até falando assim sobre a indústria cinematográfica, né? A última novela que teve da Estética, Vai na Fé, que eu acho que foi uma das novelas que mais teve uma representação negra na história da Globo no geral, e eu acho que até da televisão brasileira, né? Que teve uma fala que me chamou muita atenção, que era da Sol, que ela... Eu não lembro agora o que aconteceu, que ela chora e ela fala, eu cansei de lutar, eu cansei de ser guerreira, eu só quero viver, sabe? E foi uma coisa assim que eu nunca tinha parado pra pensar antes daquilo, né? Nunca tinha parado pra pensar que realmente nem sempre é sobre luta, às vezes é só sobre estar ali e... sabe? Às vezes cansa, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, que nem sempre a pessoa quer lutar e quer estar sempre, enfim, não ativa, porque eu acho que é importante estar ativo, mas não quer estar sempre à frente do negócio querendo, e às vezes até cobram isso, né? Como que você não tá falando sobre isso? Sim. Às vezes... não pode, até eu falei aqui, não pode ser um peso pra pessoa, né? Sim. Eu acho que a gente tem que respeitar, acho que o Mano Brown trouxe isso no podcast que ele participou. As pessoas têm que ter escolhas, né? Então, vai ter gente que vai mesmo, né? Vai querer brigar, vai querer militar, vai querer puxar esse assunto, mas tem gente que não vai querer. E a gente tem que respeitar, né? Isso é importante, né? Eu acho que eu falo desses assuntos, trago na Afrolaê, não é um peso pra mim, jamais, né? É como eu falei, eu só puxei porque eu tava muito bem, então quando a gente tá muito bem, a gente devolve para o mundo, né?
não é um peso, não é um fardo, nem nada disso. Mas pode ser que para algumas pessoas isso possa começar a afetar. Então a gente tem que estar muito atento aos sinais, essa questão da nossa saúde. Pra não cobrar também, né? Sim, cobrar um posicionamento, às vezes a pessoa, sabe, não é nem que não quer se posicionar, por mais porque que eu ela acho que é queira importante. fazer, queira estar, tipo, nessa luta, Mas é ela ao uma coisa mesmo tempo, tipo, pra que tá tudo pra cima de mim, sabe? Porque acaba que a pessoa também se pressiona. Ela é cobrada disso, né? Sim. Até voltando assim na parte das representações, né, da representatividade, uma coisa que eu vi muito, que eu queria até falar contigo sobre, acho que uma das maiores representatividades que a gente teve esse ano foi a Pequena Sereia, né? E assim que saiu, que foi divulgado que a Pequena Sereia seria negra, cara, nossa, a internet foi uma loucura, era gente adorando e gente xingando e dividindo opiniões. Destruíram o filme da Pequena Sereia, assim. E como isso fala muito sobre a sociedade, de como, às vezes, se fosse ao contrário, se o personagem original fosse uma pessoa negra e depois trocassem pra uma pessoa branca, teria, assim, metade ou até nenhuma reclamação do que teve da forma que foi, né? E foi assim, meu Deus, tu abria e era só gente falando sobre isso. De, tipo, meu Deus, o que fizeram? Acabaram com a imagem. Sim. Não tem nada a ver. É porque não se... pra ver, né? As pessoas não conseguem ver o negro nesse lugar de protagonismo. Sim. Né? E tu tocou num assunto que é importante, que é sobre a apropriação cultural, né? Todo mundo ficou indignado com uma possível sereia negra, né? Mas ninguém fica indignado, por exemplo, quando eu digo que o rei do rock, quem é o rei do rock? Elvis, né? A gente fala que é o Elvis. Mas ninguém imagina que o rei do rock foi uma mulher negra, né? Então o rock surgiu com uma mulher negra, gorda, retinta, só que essa história toda, com o tempo, né, foi transformada, porque, né, falando de mercado, vendia-se muito mais fácil, é mais fácil a imagem do homem branco, aquela coisa toda, mas ali ninguém se incomoda com isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o contrário está super confortável, porque aos poucos a gente está um processo de embranquecimento da cultura negra. Eu não vejo problema, né? Mas a gente só tem que dar crédito às coisas, né? Isso aqui veio de uma cultura negra, né? Eu estou usando isso, mas eu sei que isso aqui tem uma origem, tem um porquê. E tem uma importância para aquelas pessoas. Tem uma importância. Não estou usando à toa, não estou... Exatamente. Para que depois, gente, com o tempo, as histórias não sejam apagadas. Eu acho que é sobre isso, né? Novamente. Então, se a gente olhar toda a história, né, na questão da cultura, da música, até da própria... das religiões, né? Se a gente olhar de religiões de matriz africana, vou dar um exemplo. Iemanjá ela não é branca. Jamais poderia ser. Mas vocês percebam que houve, né, que a gente está falando de um continente africano, então o orixá não poderia ser branco, né? Mas vocês viram que houve uma desconstrução, né? Uma mulher, né, cabelão, então toma muito cuidado, para que a gente não passe um processo aí de embranquecimento de uma história e de uma cultura. Até um ponto assim muito importante que eu vi sobre a representatividade é que quando eu vi que a Pequena Sereia seria negra, não foi algo que me incomodou, não foi algo que assim bateu em mim, eu falei, nossa, que absurdo, mas foi algo que pra mim foi normal, eu não tinha entendido ainda a importância dela ser negra, entendeu? Aí até eu fui no cinema assistir, você sabe que eu fui no cinema assistir, e só depois que eu vi uma das minhas melhores amigas extremamente tocada por aquilo, é que eu entendi a importância, assim, e quando eu vi o filme, que o filme acabou, eu não tinha chorado, eu estava, enfim, normal. E eu olhei pro lado e ela tava chorando, e eu não tinha entendido por quê. E tem vários vídeos de crianças, principalmente na internet, chorando quando descobriram que a Pequena Sereia seria negra. E só depois que eu perguntei, que eu entendi a importância daquilo, sabe? Da Pequena Sereia, que é uma das maiores, assim, um dos maiores símbolos que a gente tem, ser negra e mostrar que pode estar naquele lugar. Você pode ser a Pequena Sereia se você quiser, sabe? Às vezes a gente não tem noção, tá? Às vezes são coisas muito simples que impactam, né? Eu coloquei um tempo atrás no Afrolaí um vídeo
Eu nem imaginei que teria essa repercussão. Muita gente foi no privado e me agradeceu pelo vídeo. Não fui eu que produzi o vídeo, foi outra pessoa. E ela falava sobre o diastema, que é o dente separado, né? Que ela associava a uma característica da cultura do povo negro, né? E aí muita gente veio, pô, que legal, eu não imagino, porque o que a mensagem que ela queria trazer? Não é um defeito, é uma característica, né, do nosso povo. Então tu imagina o impacto disso, muita gente chega, então eu ia mexer no meu dente, eu nem vou, porque agora eu entendi que tem a ver com a minha cultura, com a minha ancestralidade. Isso é muito importante, né, porque... Meu Deus, imagina, a pessoa não sabia, ia mexer e afeta muito também a autoestima, então, né? só para vocês entenderem que a importância, às vezes, de uma pequena história, de uma pequena narrativa, o quanto isso muda a forma como a gente se vê. Foi. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. O papo foi maravilhoso. Foi incrível. Nossa. Eu acho que tá uma conversa, assim, muito rica, muito boa. Espero que tu tenha gostado de participar. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um passo importante, né? Trazer isso para a discussão, que eu acho que é o que vocês estão trazendo, né? E aí eu deixo também um convite para quem está assistindo, para que leiam, para que busquem, né? Hoje a gente tem bastante literatura, a gente tem bastante obras falando sobre, para que a pessoa possa aprender um pouquinho mais, tá? Então, às vezes eu escuto coisas assim, mas, né, essa autora, eu acho que é só para as pessoas negras. Não, gente. Todo mundo deveria ler, né? É importante todo mundo ler, né? Quando eu pego uma autora branca, eu não digo que são pessoas brancas que não lêem. Ela é considerada como normal. Universal, né? O sujeito universal que todo mundo tem que ler. A mesma coisa vale, né? Para os autores negros. Então se apropriem, temos vários autores. Inclusive, eu posso deixar a dica aqui? Claro, fica à vontade. Para quem quer começar a ler um pouquinho, tem o Manual Antirracista da Djamila, que é bem legal, uma linguagem didática, acessível para quem quer introduzir no assunto. Eu hoje estou lendo, aí eu já estou numa linha de psicanálise, que entra esse recorte racial, então eu poderia deixar aí Fanon, Grada Quilombo. Então tem grandes especialistas no assunto que trazem esse recorte racial. Tem Beatriz Nascimento, tem Lélia Gonzalez também, desculpa. Tem Evarista Conceição. Então a gente tem vários autores para que a gente se aprofunde um pouquinho, conheça pelo menos um pouquinho sobre o impacto do racismo, né, essa construção do negro enquanto sujeito, as relações, quanto impacta nas relações também, essa questão que ela trouxe do espaço, né, de poder, sobre oportunidades, equidade, o impacto na saúde emocional e mental. Então é importante conhecer. Sim, com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E até o próximo episódio.